dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o podcast do longboard brasileiro, o podcast do Cultura Longboard. Satisfação total, imensa em começar este episódio de hoje com a música Surfista, do amigo Paulo César, que também é um amigo do nosso convidado de hoje. Desde já, o nosso muito obrigado ao amigo e surfista Paulo César por nos conceder o direito de uso da sua música aqui em nosso podcast. E ao final deste episódio, nós iremos reproduzir a música completa para vocês, fiquem ligados. Bom, eu posso dizer que o episódio de hoje é um episódio mais do que importante e necessário. É um episódio inédito, fundamental e de grande importância para todos. É como a gente costuma dizer, né? No dia a dia, é um episódio de utilidade pública. E hoje iremos receber aqui em nossa bancada o Dr. Rodrigo Moraes, ele que é advogado, procurador do município de Salvador, professor de Direito Autoral da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Privado e Econômico pela UFBA, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia, diretor e sócio da Associação Brasileira de Direito Autoral, sócio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, sócio da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, sócio do Instituto Interamericano de Direito do Autor, foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da OAB Bahia, membro da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB, autor do livro Os Direitos Morais do Autor, que fala sobre repersonalizando o direito autoral e evolução da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, do rádio ao streaming, coordenador dos livros Estudos de Direito Autoral em homenagem a José Carlos Neto e Estudos de Direito Autoral em homenagem a Hildebrando Pontes. Bom, depois dessa apresentação desse currículo... Vou pegar um autógrafo aqui para ele depois disso. Eu não preciso nem falar do que se trata o tema de hoje, né? Mas só para a gente deixar aqui carimbado, hoje vamos abordar um assunto que é tão importante para vocês que nos escutam, quanto para os profissionais de fotografia. Nosso tema de hoje é direito de imagem e direito autoral. E vamos bater esse papo construtivo e esclarecedor com o Dr. Rodrigo Moraes. Seja bem-vindo à nossa bancada, Dr. Rodrigo, ou já pegando aquela intimidade, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande, Peterson, Thiago, aí, Cris, poxa, é uma alegria muito grande. O surf, eu já fui um surfista, mas minha alma ainda é de surfista, adoro o mar, moro aqui em Salvador, nado na Baía de Todos os Santos e acho o surf um esporte extremamente importante, saudável, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem assim para a nossa vida. Adoro surf, não surfo mais, mas gosto muito de ver o surf, pelo menos, tanto pela TV quanto ao vivo. Estou aqui para ajudar vocês aí nessa reflexão desse tema tão importante, que é o tema do direito à imagem. Um tema muito importante para o surfista amador, para o surfista profissional, para o fotógrafo, ou seja, para uma gama para o editor, para quem tem site, para quem tem rede social. Então, a gente vai trazer aqui informações práticas e eu prometo aqui evitar o juridiquês, que é aquela linguagem hermética que só o povo do direito entende. Não, vou tentar falar claro aqui para todos entenderem. E se alguém não entender alguma palavra, por favor, pode perguntar para a gente explicar, tá certo? Boa. Então, para quem, né, fazendo já as apresentações, né, da nossa ilustríssima bancada, essa bancada que a cada episódio deixa nosso podcast mais bonito ainda. Então, já vou me apresentar aqui. Eu me chamo Peterson Citônio, sou designer gráfico, especialista em criação e fortalecimento de marca no mercado baiano há mais de 15 anos. Sou criador, apresentador e editor deste podcast. Sou organizador do Noise Rider Festival e fabricante das pranchas de equilíbrio Evolution Board. Galera, tudo bem? Boa noite. Demais, hein? Demais a apresentação aí do convidado, professor Rodrigo.
Eu acho que depois de hoje, quem ouvir esse episódio vai ter um monte de blogueirinho, influencer e YouTube apagando postagem em rede social, hein? Com medo de ser processado. Vai ser um tal de excluir postagem aí que hoje vai faltar dedo. Doutor Rodrigo, se prepara aí que vai chover de gente entrando em contato com você, viu? Verdade. E eu sou a Cris, eu sou neurologista, sou professora adjunta como você, mas da UERJ aqui no Rio, e tento ser surfista nas minhas horas vagas. E tenho isso aqui como um hobby aqui para mim, esse podcast. Boa. Isso aí, minha bancada maravilhosa. Mas antes da gente começar nosso bate-papo de hoje, eu quero aqui agradecer a todos que compraram e que continuam comprando a nossa nova versão do Manto Salgado, a edição especial do ouvinte. Opa, queria dar os parabéns, Pet. A camisa tá linda. Parabéns, jovem. Você, nessa parte de designer gráfico aí, você é brabo mesmo, hein? Tá linda a camisa. Pô, tá linda. Rapaz, assim, quando eu pensei Ficou em fazer muito essa bonito. camisa, é uma edição especial para o nosso ouvinte, porque a gente está fazendo 4 anos de existência, então eu tinha que caprichar, né, velho? Mas, assim, todas as camisas... A cor da camisa em si também é diferenciada, bem bonita. Pois é. E para quem for ouvir aí, a cor ao vivo é bem mais bonita do que aparece nas fotos. É aquela corzinha de burro quando foge, né? Como diria minha mãe. Eu não sei porque na foto a cor real não aparece, mas ela, pessoalmente, inclusive eu tô vestido com ela. Ela, pessoalmente, ao vivo, é muito mais bonita. Ela fica meio apagadinha na foto, mas ela é bonitona quando você pega pessoalmente, ó, azul clarinho. E o acabamento, o estilo da camisa, o corte, tudo ficou muito bonito. Muito bem feita, muito bem feita. Parabéns. E com QR Code, foi bem legal entrar no grupo do WhatsApp e tal. Isso, esse QR Code aí foi uma ideia assim, que eu tive muito bacana para quem estiver adquirindo essa edição nova do Manto, poder entrar nessa nossa comunidade, né, para poder estar ali diariamente em contato com a gente, conversando, trocando ideia, participando das pautas. E é isso, eu só tenho a agradecer a todo mundo que vem comprando, que vem adquirindo o Manto, né, que também está comprando os bonés, né, então é dessa forma que a gente consegue, né, captar recursos para dar continuidade a esse podcast tão maravilhoso que a gente consegue diariamente, semanalmente, né, trazer pautas tão legais como essa que a gente está trazendo aqui hoje com o Dr. Rodrigo. Né? Então, a segunda remessa já fechou, ela foi para produção hoje, né, e no dia 19, dia 20 já está ficando pronto e já estou enviando para a galera aí para poder abrir o terceiro lote, né, mas esse terceiro lote já vai ser uma quantidade maior que eu vou precisar fechar. E com fé em Deus a gente vai fechar e vai vender todas. Né? Então, é isso. Vamos ao nosso tema de hoje. E só lembrando que no final nós iremos abrir um espaço para o quiz do ouvinte, né? São as perguntas que os nossos ouvintes enviaram aí que a gente vai trazer aqui para a bancada para poder o Dr. Rodrigo responder para a gente. Tô ansioso para ouvir o professor, hein? Deixa o professor falar, hein? Boa. Então é isso. Doutor Rodrigo, para a gente começar, né, você já falou um pouco no início aí que você tem um contato com o mar, com o surf, com a sua atividade esportiva, fala um pouco da sua atividade esportiva. Se quiser contar um pouco mais, só para poder a gente se ambientar já no mar, né, nas ondas, fica à vontade. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de skate, muito. Inclusive fui skatista aqui em Salvador, gostava muito. E o surf, e era engraçado que eu andava de skate com o pé direito na frente e surfava ao contrário, com o pé esquerdo na frente. Né? Legal. Eu sempre fiquei nessa dúvida, porque, poxa, achava que deveria ser igual, mas no maio era diferente o movimento. Então, assim, gostava muito, tanto de surfar quanto de andar de skate e também fazer a natação. Depois, quando eu fiz
quando eu entrei na faculdade, acabei ficando um pouco sedentário, essa coisa de estudar. E aí depois voltei, logo que eu terminei o doutorado, voltei a nadar, né? Mas também já não queria mais nadar em piscina apenas, e achava a competição de piscina algo meio monótono, aquela coisa monótona, dizendo o nome dos atletas, aquela coisa muita zoada. E aí surge essa ideia da travessia, de fazer travessia, né, as maratonas aquáticas. Então eu voltei a nadar também no mar, competir, e é uma grande terapia a natação, né? E eu acho que natação e surf são irmãs, assim, né? São atividades todo surfista gosta de nadar, e a gente tem que entender um pouco a maré. Por exemplo, eu perdi agora de vários colegas na travessia que teve do Forte São Marcelo ao Porto da Barra, 5 quilômetros apenas, mas eu fiz toda a prova errada. Eu tinha que abrir mais, a fugir da reversa e tentar não nadar contra. Foi o que eu fiz. Eu fiquei com medo de abrir demais, e às vezes você passa o Porto da Barra e vai parar no Farol da Barra. Às vezes você não consegue, se você erra na hora de fechar, né? Então eu fui muito conservador e me dei mal demais. Então essa coisa de tentar entender um pouco a maré. Acho que o nadador de mar tem que estudar, saber um pouco a maré. O surfista entende a maré, de tanto observar, de tanto estar lá. Ele sabe essa coisa da vazante, que horas vai estar bom, que horas não vai estar. Então, eu como fui sempre nadador de piscina, uma coisa é ser nadador de piscina, outra coisa é ser nadador de mar. Nem sempre o nadador de águas abertas do mar é aquele que nada melhor. Se ele não conhece o mar, se ele faz uma estratégia errada, ele perde a prova, né? Então, eu acho muito bacana essa coisa de você compreender o mar, entendeu? É uma terapia. Bom, doutor Rodrigo, primeiramente, obrigado, né, por aceitar e participar aqui desse bate-papo conosco, né? E para a gente começar nosso assunto de hoje, eu queria que você explicasse brevemente o que é direito de imagem e direito autoral da fotografia. Olha, o direito de imagem, né, a gente pode dizer que é esse vínculo que a pessoa tem com o seu traço sensível, com a sua própria fisionomia. A palavra imagem há, inclusive, no artigo 5º da Constituição Federal, que é o coração da Constituição. O artigo 5º trata dos chamados direitos fundamentais. A gente diz que o artigo 5º seria a expressão que a gente usa em direito, traz as cláusulas pétreas. Pétreas tem a ver com pedra, ou seja, com aquilo núcleo imodificável da Constituição Federal. Então, o direito à imagem está lá, no artigo 5º, inciso 10, direito à imagem, o direito à privacidade, o direito à intimidade, o direito à honra, o direito autoral, ou seja, são direitos tão importantes que nem o Congresso pode alterar através de uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, você não pode tirar esses direitos através de uma reforma constitucional. Só se tiver um golpe e aí você rasga a Constituição, tudo bem. Mas no sistema democrático você não pode alterar, você não pode excluir, porque é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. Então, veja, se o próprio Constituinte disse que o direito à imagem, o direito autoral são direitos fundamentais, é porque são direitos que têm a ver com a dignidade nossa, da pessoa humana. Então, o conceito de imagem, existe um conceito mais estrito e existe um conceito mais amplo. Existe aquela imagem física, quando eu digo a imagem de Peterson, seria o rosto de Peterson, não apenas o rosto, como qualquer parte do corpo possível de identificar. Então é possível que um surfista esteja de costa e ele tenha uma tatuagem, e se eu faço a foto dele de costas com a tatuagem, é possível que todos reconheçam que é aquele determinado surfista. Então, uma fotografia poderá violar o direito à imagem de uma pessoa, ainda que o rosto não apareça, mas se você puder identificar essa pessoa às vezes, né? Então, se você faz uma foto, por exemplo, de uma surfista, você tem lá um fotógrafo
machista, por exemplo, que fotografa sempre uma surfista fazendo um movimento e aparece essa surfista de costas e com a tatuagem que ela tem numa determinada região do corpo, e você consegue identificar essa surfista, ainda que não apareça o rosto dessa pessoa, é possível que haja uma violação do direito de imagem, porque você consegue identificar. Agora, a gente usa, a população em geral também fala de imagem com sentido mais amplo, que a doutrina pode chamar, por exemplo, de imagem-atributo. O que seria isso? A gente pode dizer que a imagem-atributo do Congresso Nacional atualmente é uma imagem ruim, no sentido de conservador, um Congresso Nacional conservador, ou seja, a imagem do judiciário, muitas vezes, é uma imagem de um poder lento, moroso, às vezes até injusto, às vezes não raro, né? O judiciário age com certa injustiça, porque a demora no processo judicial não deixa de ser uma injustiça. Então, a imagem pode ter um sentido mais amplo do que a própria imagem física. E o direito autoral é uma área do direito que protege o criador intelectual, protege o autor de obras musicais, de obras literárias, de obras fotográficas. Olha que interessante. A fotografia, ela passou a ser protegida pelo direito autoral. Nem sempre foi assim. A fotografia, antigamente, logo quando surge o fenômeno da fotografia, quando a gente estuda a história da fotografia, não era considerado um ato criativo, era considerado um mero apertar um botão, né? Inclusive, a própria Kodak, eu sou da época da Kodak, eu viajava, passava as férias em Fortaleza e comprava um filme, poderia ser de 12 fotos, 14 fotos ou 36 fotos. Aí a geração nova, que é a geração dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 11, e aí eu falo dos nativos digitais, eles já nasceram na época do celular, que o celular hoje é uma máquina fotográfica poderosa, e não são da era analógica que eu peguei, né? E olha que interessante. Então, a fotografia antigamente não era considerada uma obra protegida. Logo quando surge, tanto que a Kodak tinha uma propaganda que dizia assim: "You press the button, we do the rest", uma coisa assim, mais ou menos assim. Você aperta o botão e a gente faz o resto. Como que diz assim, o fotógrafo era um mero apertador de botão. Aí a doutrina, a jurisprudência foi dizer, não é um mero apertar um botão. Existem fotógrafos especialistas em fotografar surfistas. Ou seja, existem fotógrafos especialistas em fotografar pratos, pessoas. Ou seja, se você me der uma máquina muito poderosa, de última geração, eu não sou um bom fotógrafo, então eu não vou saber fazer uma foto boa, assim como um violonista não vai tocar bem um violão, só por ter... Se esse violonista não for bom, não adianta você dar um ótimo violão feito por um luthier famoso, porque não vai sair ali um som bacana. A mesma coisa a máquina fotográfica. Então, veja, o autor, o olhar do fotógrafo é muito importante. Então, há 2 direitos quando a gente vê uma fotografia. Existe o direito de imagem da pessoa fotografada e existe o direito autoral do autor da fotografia. Então, numa mesma imagem, numa mesma obra fotográfica, a gente tem 2 direitos de titularidades distintas. O direito da pessoa fotografada e o direito do autor daquela fotografia, e é preciso conciliar esses 2 interesses, e muitas vezes, na prática, esses interesses são conflitantes, porque muitas vezes o fotógrafo ele quer lucrar sem pagar o direito de imagem, e às vezes a pessoa também quer usar aquela foto sua também sem respeitar o direito autoral do fotógrafo. Então é preciso conciliar esses 2 direitos que têm o mesmo status constitucional, são direitos fundamentais, são direitos da mesma importância, não existe um direito com a hierarquia maior do que o outro. É isso. Rapaz, quem está escutando... Bulhas, quem estiver escutando só nessa primeira pergunta já vai dar aquele nó na cabeça. Já vai correr para apagar, já vai olhar assim no feed, assim, e falar, melhor apagar essas fotos aqui, hein?
E Cara, olha que a gente tá na primeira pergunta, viu? Eu tenho, ouvindo toda essa explicação aí, assim, eu acho que a Cris tem coisa para falar, que a gente conversou essa semana basicamente sobre isso, sobre exposição de fotografias, assim, principalmente de mulheres, que alguns fotógrafos exageram. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o professor, assim, provavelmente o senhor já pegou alguns casos, assim, de empresas famosas ou marcas famosas que tiveram problemas com direito autoral, né? Correto? Com certeza. Sim. Eu advogo para diversos fotógrafos aqui em Salvador e no Brasil como um todo. E a gente vê, muitas vezes, um ilícito que a parte, muitas vezes, nem sabia que era ilícito. Eu digo isso porque há, de fato, uma desinformação da sociedade. É justamente isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu fiquei assustado uma vez porque eu vi uma grande agência de publicidade que fez uma campanha para uma montadora de carro super famosa no Brasil. E os caras simplesmente passaram na praia, filmaram um cara de longe pegando onda e meteram num comercial na TV. E coincidentemente, eu reconheci, pelo jeito de surfar, eu reconheci e fui falar pro cara, falou, pô, parabéns, apareceu no comercial da montadora tal. Ele assim, como assim aparecer no comercial? Falei, ué, você tá no comercial na TV, você não se viu surfando, não? Ele falou, você tá brincando, né? O cara, simplesmente a agência, a montadora, enfiaram o cara no comercial de TV assim, porque ele passou surfando ali, filmaram, e nunca ninguém pediu autorização dele para parecer assim. Acho que os caras se meteram numa bela de uma confusão, né? Não tenha Sim. dúvida. Há uma desinformação também, porque eu sou professor de Direito Autoral aqui da Universidade Federal da Bahia, e essa matéria é optativa. Sou concursado em Direito Civil e o Direito de Autor é uma matéria optativa. Então, há uma desinformação no próprio meio jurídico. Veja que o tema do direito autoral, muitas vezes, hoje nós já temos 1.800 faculdades de direito no Brasil, um pouquinho mais do que isso. Imaginem só a quantidade de faculdades de direito que nós temos. Pouquíssimas trazem a matéria de direito autoral no seu currículo, o que demonstra que o Brasil está muito atrasado. Eu achei que fosse matéria obrigatória, né? Então não é obrigatória. É matéria obrigatória, por exemplo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lá na USP, é uma matéria obrigatória, porque o professor Antônio Chaves criou essa matéria na década de 70, mas veja, a propriedade mais valiosa do século XXI é a propriedade imaterial. Então, eu posso dizer que a gente pode aferir o grau de desenvolvimento cultural, tecnológico, econômico de um país pelo respeito que esse país tem às criações intelectuais. Então, veja, Perfeito. Países desenvolvidos, essa matéria é uma matéria muito importante nos Estados Unidos, na Europa. Então, e há várias discussões sobre essa matéria, tanto direito de autor quanto direito de imagem. O direito de imagem a gente estuda porque está dentro do programa de direito civil. Eu sou professor concursado de Direito Civil, a gente estuda na faculdade, em Civil 1, os chamados direitos da personalidade, que são direitos da personalidade, o direito à honra, o direito à privacidade, o direito à integridade física, né? O direito à imagem, está dentro desse rol dos direitos da personalidade. Então, o direito de imagem a gente estuda, e a gente estuda diversos casos, diversas questões e diversas polêmicas, porque o direito não é algo pronto e acabado. O direito, ele muda. O direito é volúvel. Eu acho assim... Não é algo pronto e acabado. Sempre foi assim, sempre será. Pelo contrário, eu vejo o direito de família quanto já mudou, né? Entrei na faculdade em 95, sim. Era um direito de família. Hoje, o direito de família já houve diversas mudanças na área de família. Imagine que o divórcio no Brasil só em 77 passou a ser aceito, né? Então, o próprio dano moral mesmo, dano moral só em 88, com a Constituição Federal de 1988, foi que acabou a polêmica para saber se existe dano moral ou não. Havia Então, veja que antigamente não se considerava dano moral. Para ter dano moral, dizia que a dor não tem um preço, o preço são dolores, né? Dizia. Então,
é uma evolução. Então, esse tema do direito de imagem também passa por conflitos. Então, por exemplo, já dei aula em cursos de jornalismo aqui na Bahia, e o fotógrafo, alunos, repórteres fotográficos, muitas vezes eles acham que podem fazer tudo. Então, veja, assim como existe o direito de imprensa, o direito à informação, há também o direito de imagem. Então, veja, nenhum direito é ilimitado. Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Perfeito. Nem o direito à vida é um direito ilimitado. Nem o direito à vida. Porque se um assaltante tenta me matar e eu mato primeiro o assaltante, eu não vou ser preso porque isso é legítima defesa. Então, até o direito à vida tem limite para isso. Então, o direito de imagem também tem limites. Então, imagine um fotógrafo, repórter que está cobrindo uma manifestação e tem milhares de pessoas na rua, ele fotografa, ele não vai precisar pedir autorização para centenas e milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, ele não vai precisar pedir autorização para o candidato a governador, a prefeito que está fazendo um discurso. Então, há um interesse público de acesso a uma pessoa pública. Só que as pessoas confundem interesse público com curiosidade do público. São coisas distintas. Nem sempre o que dizem que há um interesse público. Então, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, puxa, um grande autor, um grande compositor, aí ele está numa praia do Rio de Janeiro, aí certa vez ele tinha uma namorada, e aí ele dá um beijo nessa moça, e aí fotografa isso. Na visão dos órgãos de comunicação, seria o argumento é o quê? Pessoa pública é local público, posso fotografar. Então, essa visão é uma visão equivocada no meu modo de ver. Não é porque uma pessoa é pública que eu posso comercializar a imagem dessa pessoa, sei lá, só porque ela está na praia. Então, se for assim, eu estaria legitimando tudo que um paparazzi faz de fotografar e comercializar, né, pessoas públicas. Quer dizer, uma pessoa pública não pode estar num restaurante, só porque ela é pessoa pública, todo mundo pode fotografar e fazer uso disso. Então, veja que há várias discussões. Por exemplo, eu discuto em sala de aula casos, por exemplo, imagine um jogador de futebol. Eu estava na Fonte Nova domingo, meu Bahia, infelizmente, perdeu do Vitória. Ele não perdeu, né? Foi empate, mas a gente perdeu o campeonato. Então, o Vitória foi campeão baiano. Então, tem jurisprudência, às vezes, uma decisão que diz exatamente o contrário da outra. Teve um caso aí no Rio de Janeiro, um torcedor foi fotografado chorando porque o time perdeu. E ele não bastasse o sofrimento do time, na segunda-feira ele vê estampada a sua imagem no jornal daí, chorando. Então ele vira ainda motivo de chacota para toda a sociedade, que não só ele estava triste pela derrota do time, como todo mundo viu uma foto com um close dele, né? Ou seja, a foto era dele, não era... Porque a jurisprudência diz, se eu faço uma foto e aparece um panorâmico, várias pessoas na praia, isso não seria bem uma violação de direito autoral. Então, se num jornal eu faço uma foto de a praia cheia aqui no Porto da Barra, no Farol da Barra, ou aí no Rio de Janeiro, poxa, a praia cheia aí na Barra, no Rio de Janeiro, no Arpoador, na Copacabana, e aparecem várias pessoas. Isso não é tecnicamente uma violação do direito de imagem, porque eu fiz uma foto panorâmica, eu não estou dando um close, eu não estou fechando a foto em uma pessoa exclusivamente, né? Então, veja que há certos critérios práticos para você, num caso concreto que é levado ao judiciário, você dizer se houve ou não violação do direito de imagem, e como tudo no direito, há diversos pontos de vista. Então, o ponto de vista de uma empresa jornalística nem sempre é o ponto de vista de uma pessoa pública que tem uma vida reservada, que não quer estar se expondo e aparecendo em todos os lugares, né? Então, veja que esse interesse público, muitas vezes, esse conceito ele é ampliado demais para uma curiosidade do público, que infelizmente isso vem de jornal, né? Isso vem de mídia, isso vem de cliques. E a imagem vale mais do que muitas palavras. Estamos numa era da imagem. A minha geração, quando ouvia música,
eu comprei muitos vinis, né? Eu comprava disco, eu botava o vinil LP para ouvir o disco. Eu passava muitas vezes uma tarde inteira ouvindo música. Hoje, a geração dos meus filhos quase não ouve música, assiste música em vídeo. Então veja que ele quer ver o clipe, ele quer ver a coisa da imagem, né? Então, e Michael Jackson começa isso nos anos 80 de maneira muito forte, né? Então a imagem tem uma força muito grande. Estamos na era da imagem. Então a imagem tem uma... Claro que ao mesmo tempo o podcast também tem uma força muito grande, a questão do áudio só, né? Até porque o áudio, não existe essa questão de o cinema vai tornar obsoleto o teatro, né? Não tem isso, né? Disseram, né? A fotografia vai acabar com as artes plásticas. Não acabou. O cinema não acabou com o teatro. O vinil, o disco não acabou com o show ao vivo, né? Então também a imagem, por mais que ela seja importante e prevaleça hoje, vocês são a prova concreta de que o som, o ouvir, a própria imaginação de você tentar ver como é o rosto dessa pessoa que está falando, essa voz, como é que seria o rosto dessa pessoa. Veja que as emissoras de rádio continuam ainda tendo uma força, e o podcast tem uma força muito grande também, né? É engraçado como as histórias se repetem, né, doutor Rodrigo? Porque no final de semana a gente estava conversando, no domingo especificamente, e aí você me mandou um artigo bem bacana, e eu li todo, do início ao fim. E esse exemplo que você deu aí do Chico Buarque de Holanda na praia, ele se parece muito com um dos casos que tem lá nesse artigo que você me mandou, e que é uma coisa muito corriqueira, né? E que as pessoas acabam, assim, não sei, agindo de má fé ou não sabendo dos direitos, mas é uma coisa que acaba se repetindo e é muito corriqueiro isso. Não tenha dúvida, né? Então, a foto em espaço público, e hoje com a questão tecnológica, essa questão da imagem mesmo, por exemplo, aqui no Carnaval de Salvador, já há uma identificação facial quando você entra no circuito. Já teve gente que foi presa porque estava devendo pensão alimentícia, já teve gente que foi presa porque tinha mandado de prisão e a pessoa estava fugindo. Então, veja que hoje a própria tecnologia da identificação também, e isso também há várias discussões sobre inteligência artificial, sobre a questão de proteção de dados pessoais. Quer dizer, hoje você vai para uma academia malhar e você já nem coloca mais o dedo para a questão digital, né? É a identificação da sua imagem, né? E aí? E depois você para de malhar nessa academia e vai malhar em outra academia, aquela sua imagem que ficou ali, será que vão ter o cuidado de proteger isso? Será? Como é que eles vão tratar isso, né? Então, é uma questão hoje muito, muito importante. Estamos na era das redes sociais, também a questão da Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que a gente consegue levar isso para os dias atuais de rede social e fotografia e direito de imagem? A legislação, a jurisprudência já está acompanhando toda essa tecnologia e evolução, assim, a velocidade de rede social? Com certeza. Veja, a internet, é importante que diga, a internet não é uma terra de ninguém. Não é. Não é uma terra sem lei, apesar de ter gente que acha isso, né? Gente que acha que isso, mas na verdade não é. Então, quando eu falo de violação de imagem, pode ser num jornal impresso, pode ser numa rede social. Então, a gente vê hoje, claro que a internet potencializa a violação do direito de imagem. Então, hoje é possível e é mais corriqueiro a violação do direito de imagem e o estrago que você pode fazer. Então, há vários casos de bullying, de pessoas hoje, adolescentes, brigando às vezes na escola, e alguém filma aquilo e coloca na internet, espalha no WhatsApp, né? Há a questão da vingança
né? Daquele cara que a namorada termina o relacionamento, ele vai lá e coloca pornografia de vingança, coloca aquela intimidade do casal transando, depois coloca aquilo na internet, ou seja, há diversas modalidades de violação do direito de imagem hoje, e a tecnologia, porque veja, hoje um celular é uma câmera fotográfica, né? Então você Sim. pode filmar isso. É preciso deixar bem claro, e ao mesmo tempo que a internet potencializa a violação, também há as pessoas de má fé e que também tentam se aproveitar e dizer que tudo é violação. Veja, eu por exemplo, eu neguei um caso de uma cliente certa vez, ela teve no escritório, e ela foi para um show, por exemplo, de lançamento, de gravação de um DVD aqui na Bahia, e certa vez, quando ela foi ver o DVD aparecia ela na gravação, segundos apenas assim, e ela queria processar essa gravadora que produziu o DVD, porque a imagem dela apareceu no DVD. Poxa, era uma apresentação ao vivo em que havia outdoor dizendo que ia haver gravação do DVD, e aí começou. Eu não aceitei pegar a causa, porque eu achei que a pessoa estava querendo se aproveitar. Forçou a barra, né? Eu sempre digo que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então, o primeiro eu tenho que estar convencido de que meu cliente teve violação mesmo, para eu poder aceitar a causa. Eu não aceito tudo que chega. Quando eu aceito pegar uma causa, eu tenho que acreditar. Se eu sou advogado da parte autora, eu tenho que acreditar que ele vai ganhar a causa, né? Que ele tem razão naquilo. Claro que o advogado não chega para ganhar em todas as vezes. Você é advogado do réu, você entra muitas vezes para fazer um acordo. Você entra sabendo que houve um erro, mas às vezes você liga, você pega a petição inicial e vê que o advogado foi colega seu de turma. Então muitas vezes você chega e liga, poxa, vamos fazer um acordo aqui, rapaz, olha, desculpa, houve esse vacilo aqui, vamos parcelar. Então, às vezes o advogado entra para fazer isso, não entra para ganhar sempre, né? Então, aí o que é que eu vi? Muita gente do mercado aqui, do setor musical, começou a colocar nos ingressos, assim, olha, haverá um show e sua imagem, isso aqui poderá ser usada na gravação do DVD. Então, assim, olha, você está sabendo que vai, até para evitar que as pessoas processassem. Então, assim como... Mas isso aí é válido, doutor? Veja, você pode dizer que isso seria uma cláusula abusiva, você poderia dizer que isso seria um contrato de adesão e tal, mas isso mostra uma boa-fé também do empresário, muitas vezes, para dizer o seguinte, olha, a regra é essa, eu vou estar filmando, se você também não topa, eu não estou lhe obrigando a participar da gravação do DVD, entendeu? Não é algo, é diferente de um plano de saúde que você assina aquilo porque não tem jeito mesmo, é diferente de uma empresa de luz, de concessão de luz, que você há um monopólio naquilo, então você não tem como discutir a cláusula. Agora, se é uma gravação de um DVD, sua imagem pode parecer, ainda que sejam poucos segundos, eu acho que isso é uma forçação de barra. Então, veja que o tema do direito de imagem, a gente poderia passar aqui uma semana conversando. Então, há uma certa flexibilização e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, há poucos anos atrás, sobre a questão de biografias não autorizadas, não sei se vocês lembram disso, o próprio cantor Roberto Carlos foi talvez ele entrou com uma ação, né, contra o biógrafo dele, Paulo César de Araújo, que é um baiano aqui de Vitória da Conquista, que fez um livro bem bacana sobre Roberto Carlos em detalhes. Não havia mentira ali, não havia calúnia, não havia nada, mas é um livro que conta a vida de Roberto Carlos, que houve, de fato, vários fatos tristes na vida dele. Mas o biógrafo Paulo César de Araújo pegou tudo aquilo de jornais, ou seja, foi algo, ele não inventou aquilo, então, e é uma pessoa pública, né? Ou seja, o Roberto Carlos é uma pessoa pública. E aí, o STF diz, não, eu não preciso pedir autorização do biografado para poder fazer a biografia. É uma pessoa pública. Então, veja, eu não preciso pedir autorização de um surfista famoso para fazer uma biografia dele.
Até que ele pode até não gostar da biografia, possa até contar coisas da vida dele. Então, veja, existem dois direitos. Existe um direito dele, do direito de imagem, né? E existe um direito à liberdade de expressão, de eu contar uma história de uma pessoa pública, de um surfista. Agora, o Supremo disse, eu posso dizer tudo? Não, eu não posso dizer tudo, porque mesmo um surfista famoso, existe o direito de intimidade. Eu posso entrar na semana dele, como a gente diz, né? Não posso contar casos da vida pessoal dele, por exemplo, se ele traiu a esposa, se ele não traiu, se ele teve um filho fora do casamento, às vezes, até porque o próprio processo de família, de divórcio, tem um segredo, né? Então, o direito de imagem, ele foi flexibilizado pela doutrina e pela jurisprudência nessas hipóteses de biografia. Então, eu posso, por exemplo, publicar uma biografia sem pedir autorização do biografado. Então, aí o biógrafo Paulo César de Araújo, fez uma nova biografia sobre Roberto Carlos e chamou de Outra Vez. Roberto Carlos, Outra Vez, que é aquela música da Isolda, né? E tem a imagem de Roberto Carlos na capa do livro. Pergunto, Roberto Carlos autorizou? Claro que não. Mas o fotógrafo teve que autorizar o crédito do autor da fotografia. Mas Roberto Carlos não autorizou, mas entre a liberdade de expressão e o direito à imagem de Roberto Carlos para se fazer um livro biográfico, vence aqui a liberdade de expressão. Mas para outros tipos de uso, não. Então, se um banco quiser usar a imagem de Roberto Carlos sem autorização dele para, né, imagine aí os grandes bancos daqui do Brasil, obviamente não vão poder pegar a imagem de Roberto Carlos ou de um surfista famoso para vender, para captar clientes correntistas. Isso é violação, isso tem um intuito nitidamente lucrativo. Então veja que já é diferente. O uso desautorizado por uma instituição financeira é diferente de um uso desautorizado para uma finalidade muitas vezes jornalística, para uma finalidade biográfica ou cinebiográfica. Então, o direito ele vai tentando compatibilizar interesses que, na prática, podem ser conflitantes, podem ser, né? Então, essa é a beleza do direito, né? E a jurisprudência é, digamos assim, a música tocada. As leis, digamos assim, a partitura, e a jurisprudência é quando você executa essa partitura. É quando a onda chega mesmo e o surfista pega a onda. É quando acontece mesmo a coisa no direito, é quando ele está na prática, né? Então, tem diversas hipóteses de violação do direito de imagem, né? Muitas hipóteses, muitas. Em rede social mesmo há demais. E tanto violação do direito de imagem quanto violação do autor fotógrafo. Porque eu não conheço nenhum fotógrafo chamado arquivo. Alguém conhece um fotógrafo? Não. Muito bom. Alguém conhece um fotógrafo chamado assessoria? Não. Né? Alguém conhece um fotógrafo chamado divulgação? Pois é. Então veja, a própria empresa jornalística desrespeita o direito autoral, né, que é o direito à designação de autoria. Já que Cristo está aqui, eu prefiro chamar de direito moral à autoria, apesar do termo técnico ser direito moral à paternidade da obra. Só que essa expressão, que é muito famosa na literatura jurídica, isso é uma expressão um pouco machista mesmo, que vem lá do direito francês, pós-Revolução Francesa, porque eram os autores, homens apenas, que eram autores, né? As mulheres não eram autoras e havia muito preconceito. Às vezes a mulher, quando era autora, tinha que criar um pseudônimo masculino para poder aparecer. Então eu prefiro chamar de direito moral à autoria e não direito moral à paternidade da obra, até porque eu acho que essa coisa de criar é uma coisa muito, né, feminina, inclusive. Então, direito à autoria, temos Zélia Duncan, temos Rita Lee, temos Clarice Lispector, temos tanta autora mulher, então vamos chamar de direito à autoria. Então, quem que dá o nome do fotógrafo? Então, em rede social, a pessoa
tem que marcar o fotógrafo, dizer no mínimo isso. E a violação desse direito à designação de autoria, de ter o seu nome anunciado na utilização da obra fotográfica, quem viola esse direito, além de responder por danos morais, o artigo 108 da Lei de Direitos Autorais, atual, que é a Lei 9.610, de 98, diz que é possível uma publicação em jornal de grande circulação por 3 dias consecutivos. Olha só. Então, a pessoa, além de responder por danos morais, ele poderá publicar aquela fotografia dando o devido crédito por 3 dias consecutivos. E, obviamente, que o jornal, se não foi no jornal ilícito, o jornal vai cobrar por isso, pelo espaço de você dar essa errata, né? Então, isso é constrangedor, essa obrigação de fazer, gera um constrangimento e há uma função pedagógica, uma função didática da responsabilidade civil, ou seja, não apenas punir, não apenas o valor do dano moral a ser pago, mas também uma obrigação de fazer com a finalidade de mostrar para a sociedade que aquilo está errado. Então, já ganhei vários casos desses em que o fotógrafo tem a sua foto republicada e o jornal tendo o que dizer, inclusive até mesmo a Rede Globo já foi condenada nisso. Imagine que o próprio Jornal Nacional, por não ter dado o crédito de um fotógrafo, o Jornal Nacional foi obrigado a dizer durante 3 dias consecutivos uma errata com o nome do fotógrafo. Eu tenho até hoje guardado isso. Quando eu assisti, eu falei, gente, não estou acreditando. 30 segundos de Jornal Nacional, apenas 30 segundos, isso aí vale uma fortuna, né, o prejuízo. Assim. Então, veja que foi uma decisão muito importante, porque autor existe. O autor precisa ser respeitado, precisa ser... Então, ao mesmo tempo que eu estou protegendo aqui, valorizando também a pessoa fotografada, a gente também tem que valorizar esses profissionais que também são trabalhadores intelectuais e muitas vezes também não podem viver só do crédito da autoria. Tem um cliente amigo meu que quando o cliente diz assim, olha, eu vou marcar você, viu, no Instagram, eu vou dar o seu crédito. Aí ele fala assim, mas eu também preciso do crédito bancário para pagar as contas. Eu ganhei um processo desse, doutor Rodrigo, há anos atrás. Eu não sei se você lembra, que eu também sou fotógrafo, eu não sei se você lembra quando teve o incêndio da Farmácia Santana, do depósito da Farmácia Santana. Aqui em Salvador, não? Aqui em Salvador. Puxa vida. Tem muitos anos isso. Eu fui o fotógrafo que consegui registrar desde o início o incêndio, e a minha foto circulou aí pelo Facebook, circulou numa TV local, que eu não vou falar o nome, e numa mídia também local aqui. E aí eles divulgaram minha foto, mas não botaram meus créditos, não mencionaram nada, e aí quando eu vi rodando, eu fui lá e ganhei o processo. Aí teve a TV local ainda, disse que a foto era deles e tal, eu peguei, abri o notebook na hora, na frente do juiz lá, mostrei toda a sequência das fotos, aí caso encerrado. Mas eu ganhei um caso desse aí também. Agora você falou aí da biografia, eu não ia revelar, eu tenho um segredo que eu não ia revelar, né? Mas depois que você falou que pode, que tá no direito da biografia, a gente tem uma lenda aqui na bancada que se chama Tiago Bulhões. Eu estou escrevendo uma biografia dele e em breve eu vou publicar. Muito bom, muito bom. Do biografado, às vezes, as coisas facilitam, porque o biografado, muitas vezes, ele traz acesso às fontes, traz as fotos de família, ele facilita, né? Mas também tem o Rui Castro aqui diz o seguinte, o Rui Castro é um grande biógrafo, né? Fez biografias maravilhosas como a de Garrincha, de Carmen Miranda, coisas assim. Ele diz que o bom biografado, muitas vezes, é aquele que já morreu, inclusive, há algum tempo, né? Porque a biografia, quando ela necessariamente ela é autorizada, muitas vezes você não quer contar tudo, né? Você fica meio que
não querendo desagradar aqui e acolá, e às vezes quando a pessoa já morre, e as fontes, quando você vai entrevistar, né, as pessoas acabam dizendo já mais do que se a pessoa tivesse viva. Isso é interessante, não sou eu que estou dizendo isso, né? São grandes biógrafos, o Lira Neto diz isso, sobretudo o Rui Castro, mas o Supremo já decidiu. Não há mais necessidade de pedir autorização do biografado, mas isso não significa um cheque em branco. O STF não deu um cheque em branco para poder dizer tudo de uma pessoa só porque ela é uma pessoa pública. Então, o fato de uma pessoa ser pública não significa que ela não tenha direito à intimidade. Existe uma esfera de intimidade que até mesmo a pessoa pública tem. Mas essa é a beleza do direito, depende do caso. Então, por exemplo, se alguém é surfista e é soro positivo, se essa pessoa tem HIV, por exemplo, e não quer que a sociedade saiba disso, eu acredito que é um direito dessa pessoa, né? Se bem que HIV hoje não é algo assim assustador como na minha época de adolescente, que eu vi Renato Russo, eu vi Cazuza morrendo, hoje já é algo bastante controlável e tudo, mas na época, por exemplo, a pessoa, a meu ver, tinha o direito de manter esse segredo que a imprensa, ainda que fosse verdade, ou seja, a imprensa se dissesse que Renato Russo era soro positivo, não estaria mentindo, mas estaria ferindo um direito à intimidade. Mas, ao mesmo tempo, se uma candidata à presidência da República tem câncer de mama, esconde isso, e a imprensa, sei lá, chega a uma informação de que essa candidata a governadora, prefeita, tem câncer de mama, ou tem outro tipo de câncer, ou um candidato homem tem um câncer de pâncreas, sei lá, é possível violação do direito à intimidade ou há um interesse público em saber se aquele candidato pode... porque, veja, se a pessoa tem um tipo de câncer, muitas vezes agressivo, é possível que se você votar nessa pessoa, você vai estar elegendo o vice dessa pessoa, muitas vezes, né? Então, a meu ver, pode sim, depender das circunstâncias do caso, existir um interesse público em saber se essa pessoa tem está doente ou não. Né? Então, veja como é interessante. O mesmo fato, mas a depender da personalidade, da circunstância, o direito pode reagir de maneira diferente. E vamos ver Boa. Perfeito. Quais são os principais aspectos legais que os fotógrafos devem considerar quando tiram foto das pessoas? Assim, falando. Olha, esse tema do direito à imagem é um tema bastante polêmico, mas o melhor é que o fotógrafo tenha um consentimento, uma autorização. A lei não diz que a autorização precisa ser expressa, por escrito, melhor que seja. Mas é perfeitamente possível, hoje, como as câmeras fotográficas são também câmeras que filmam, seria perfeitamente possível, vamos lá, um fotógrafo, imagine que eu esteja fazendo um documentário sobre o surf aqui em Salvador, o surf no Farol da Barra. Então, eu vou fazer um curta sobre isso e vou entrevistar vários surfistas que frequentaram o Farol e tal. Pronto. Então, se eu estou fazendo esse documentário e eu capto a imagem de Peterson e digo, poxa, Peterson, diga aqui, autorize aqui, olha, eu estou gravando um documentário sobre a praia do Farol da Barra, sobre o surf aqui, e você autoriza a sua imagem para entrar nessa obra audiovisual e tal. Ok, estou autorizado, pronto, eu vou gravar isso, eu vou guardar isso na nuvem, isso é uma prova documental. Claro que é muito melhor você ter a assinatura da pessoa, né, por escrito, mas isso também é aceita, essa autorização expressa. Agora, a autorização pode ser tácita muitas vezes. Então, por exemplo, se você está num congresso, você está num evento de surf, você pousa para a fotografia e o cara está lá, o fotógrafo, com um crachá, trabalhando para o festival de surf, para uma competição, e você pousa para ele sabendo que aquelas fotos irão para as redes sociais daquela competição de surf, seria um comportamento contraditório da pessoa fotografada processar, porque sua imagem foi parar lá quando você está pousando para a fotografia
né? Então, a doutrina também fala disso, da autorização tácita, né? Do consentimento tácito. Agora, é importante que diga que a interpretação sempre será restritiva da autorização. Então, mas aí, a gente que está surfando, hoje em dia é comum ter fotógrafo ali na praia, que às vezes você chegou para surfar e o cara nem está lá. Ele pode pedir a sua autorização para publicar no site depois, ou ele precisa pedir antes dele fotografar? veja bem, se você não quer que haja qualquer tipo de fotografia, você pode dizer para ele, olha, apague essas fotos, eu não autorizo você publicar e não autorizo você sequer a ter essas fotos minhas aí em sua câmera. O direito seu. Até Uma vez no Arpoador, tinha uma estrangeira, acho que era uma francesa, e a filha fazendo aula. E o fotógrafo tirou foto e ele foi todo, ingenuamente, todo animado para mostrar para a mãe. E aí ela falou, eu não autorizei você a tirar foto da minha filha, eu quero que você apague. E ela não queria que ele portasse as fotos da filha dela, enfim. Ela não só não comprou, como ela mandou ele apagar ali na hora. E assim, aí ele ficou super chateado. Eu falei, é um direito dela, não queria, ela não te conhece, é a primeira vez que ela vem aqui, tá num país estranho. Exatamente. Eu ver isso, aí foi como dizia o Pequeno Príncipe, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos, né? Então, ele achou que estava querendo, né? Estava talvez fazendo algo bacana, mas ela interpretou de uma outra maneira. E é verdade, às vezes você não quer ter a fotografia. Então, imagine, você é médica e, poxa, você surfa, mas talvez essa foto sua poderá parar em mãos de paciente que você não queira que esse paciente lhe veja de biquíni, lhe veja de maiô, sei lá, cada um. Perfeito. Né? Isso aí é muito relativo, porque essa questão do direito à imagem é o seguinte, tem gente que não se importa muito com tanto, não tem essa paranoia. Tem gente, eu acho que o carioca também tem essa coisa muito despojada que o baiano tem, às vezes, de um shopping de sandália. Você não vê um paulista de sandália e short num shopping. É muito raro, né? Aqui tem umas plataformas que você entra naquele site, a foto está tarjada por causa do direito autoral do fotógrafo e está com a resolução baixa, mas facilmente alguém me reconhece na foto. E qualquer pessoa tem acesso a esse site. Então, teoricamente, antes de publicar nesse site, o fotógrafo deveria perguntar para... Você quer que eu te mande direto? Eu posso publicar no site? Porque, por exemplo, vamos dizer, é um dia que, sei lá, tem altas ondas, aí eu dou uma fugidinha e vou surfar no trabalho. Aí vai o meu chefe e vê isso. Estou falando eu especificamente que eu não faço isso, mas uma pessoa X vai lá, dá uma fugida do trabalho e vai surfar, e o chefe vai lá, entra nesse site que é público e te reconhece, porque não é difícil reconhecer. Então, o fotógrafo, antes de publicar no site, o ideal era ele pedir autorização para a pessoa que ele fotografou, né? Não tem a dúvida. Cara, Salvo se eu faço uma foto em que aparecem vários surfistas. Aí não. Se eu faço uma foto, por exemplo, em que está um round, né? Tem lá mais de 30 surfistas, e aí, no meio dessa turma toda, você aparece. Poxa, eu não Cara, isso foi uma situação real aqui em Santos, hein, cara? Um cara de São Paulo desceu para surfar um dia durante a semana, foi fotografado surfando, a imagem foi postada no Facebook, foi marcado o nome dele e eu acho que o pessoal do trabalho, o chefe dele, conseguiu visualizar ele, deu uma bela dor de cabeça pro sujeito aí. Um dia que ele desceu para surfar, num horário de almoço, numa hora que ele... sei lá se devia estar trabalhando. Foi um belo de um problema aí que o fotógrafo arrumou. Esse foi um exemplo real aí que a Cris está citando aí. Porque eu sempre imagino que você entra ali, você vê um monte de gente, e assim, a pessoa pode não querer que saibam que ela está ali, né? Então eu acho que assim, tem a tarja. Eu vejo também uma coisa errada, que eu já vi pessoas postando a foto com a tarja, que achou a manobra maneiro, sem comprar. Isso também está errado, porque o direito autoral do fotógrafo. Mas o fotógrafo também postar aquilo sem, na hora que você estiver saindo da água, chegar para você
de repente, gravar esse vídeo como você sugeriu, ou dar um termo de consentimento, e colocar no site para vender uma foto que você não permitiu, né? Eu queria aproveitar até essa pergunta de Cris, para você responder as duas perguntas de vez, doutor Rodrigo. Aproveitar que ela está falando sobre esse assunto, e eu tenho uma pergunta aqui também que é relevante, super importante. Quanto ao uso de fotografias em mídias sociais ou para fins comerciais, quais são as principais considerações legais? A consideração é você ter uma autorização para isso, né? Você tem uma autorização. Se você é o fotógrafo, tem autorização da pessoa fotografada. Se você não é o fotógrafo, você tem autorização das duas pessoas, né? Tanto do fotógrafo quanto da pessoa fotografada. É autorização, é uma formalidade para isso, né? Veja que eu, como advogado, eu trabalho muito com a questão preventiva. Então, eu trago para os clientes modelos e sempre tentando evitar o problema. Porque, veja, uma foto publicada na internet, hoje a jurisprudência já diz que você pode entrar com uma ação no foro do autor. Ou então você está no Rio de Janeiro e o cara ali processa no Rio Grande do Sul. Você vai ter que brigar lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Porque a foto foi publicada em rede mundial de computadores, o autor não vai ter que viajar até a sua cidade. Não, ele vai processar. Então, isso já dá uma dor de cabeça, já pode. Tudo bem que hoje, com audiência online, você pode fazer, às vezes, audiência daí, o processo digital facilitou muito isso, mas muitas vezes a pessoa tinha que viajar, já gastava dinheiro com hospedagem, com passagem para se defender, então sai caro um processo judicial, não é bacana, muitas vezes tem gastos, tem despesas, com custas, com recurso, então o melhor é prevenir, é tentar se precaver. Eu acho que essa função preventiva da responsabilidade civil é muito bacana. Então, o advogado ele tenta trazer informações e dados nesse sentido de preventivo, tentando sempre prevenir do que remediar, que é muito mais complicado e muito mais caro, muitas vezes, né? Porque isso várias vezes, essas plataformas, e às vezes o fotógrafo faz um compilado assim no Instagram, sem tarde, sem nada, com os vídeos das pessoas. Aí, por exemplo, alguém... Às vezes, eu, por exemplo, eu sou neurologista, professora do ERT, mas às vezes o meu consultório está vazio, naquela hora eu posso ir. E aí eu não tenho... Mas só que fica ruim para o meu paciente meu ver que eu surfei numa segunda-feira de manhã, vamos dizer. Questões até de preconceito, porque eu não estou fazendo nada de errado. Mas eu não gostaria que visse. Por acaso, se eu tiver algum paciente que surfa, ele pode entrar nessas plataformas ou no Instagram do fotógrafo e ver minha foto e falar assim, minha médica surfa segunda-feira de manhã. E às vezes é um momento ali que eu estou me desestressando de uma semana difícil e meu momento livre. Mas isso pode ser uma coisa que pode, por preconceito da sociedade com surfista que pode falar mal contra mim. Então, assim, eu acho que essas pessoas tinham que pedir autorização para, não, vou botar no Instagram seu vídeo, você se importa? Eu acho que é uma questão não só jurídica, quanto uma questão ética também, né? Então, mas veja que falta muitas vezes esse cuidado. Agora, há também a questão dos usos e costumes. Por exemplo, eu faço travessia, como eu falei para vocês, aquática, né? Então, tem sempre um fotógrafo da Federação Baiana de desportos aquáticos que ele faz as fotos, a chegada das pessoas, e essas fotos depois vão estar no site que também é divulgado, obviamente, com essa marca d'água, né? Para as pessoas não baixarem. Quem quiser vai lá, compra aquela fotografia, aquela outra e faz o download em alta resolução. Eu mesmo compro diversas fotos para meu filho, que meu filho também é atleta e eu faço isso. Então todo mundo já sabe que quando você na chegada vai ter uma foto sua publicada. Agora, caso você não queira, você chega e diz para ele, olha, ele não tem como pedir uma autorização numa competição para, sei lá, 600 atletas, entendeu? E você chega muito cansado, você não... Então,
a foto fica lá no site, temporariamente, depois aquilo some, porque também aquilo não fica de eterno ali. Então, as pessoas que nadam e participam dessa prova já sabem que tem isso. Outra coisa é você estar nadando sem ser numa competição, ou você está surfando numa praia sem ser num evento, e a pessoa vai lá e fica... Acho que isso é uma invasão, inclusive, da privacidade, né? Então, invasão à privacidade. E até mesmo no carnaval, até numa festa pública de muita gente, uma foto pode gerar dor de cabeça. Eu mesmo fiz um artigo em homenagem à minha querida professora Nilza Reis, uma professora que se aposentou aqui da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Direito. Hoje ela é desembargadora. Esse artigo é fantástico. Ela é desembargadora do Tribunal Regional Federal, lá em Brasília, e ela foi a primeira mulher a escrever uma dissertação de mestrado sobre direito de imagem aqui na Bahia, a primeira pessoa a escrever. Em 1994, veja, em 94, nem internet tinha ainda assim, de maneira comercial, como nós temos hoje, e ela escreveu uma dissertação belíssima, já antevindo os impactos das violações né? Porque já tinha TV, obviamente, já tinha imprensa, mas não tinha internet ainda, né? Então veja que ela traz farta jurisprudência na época, e ela alerta. Então veja que até no carnaval eu trago uma decisão, por exemplo, de um beijo apaixonado, né? E um site desses usou esse vídeo e diz assim, e até um vídeo, uma chamada meio machista, assim, loura enlouquece no carnaval, era o título da matéria, né? Então todo mundo clicava para assistir esse vídeo. E a loura era mãe de família, recém-separada, tinha separado do marido, quer dizer, então estava no carnaval se beijando com uma pessoa, quer dizer, e o vídeo dela era o mais visto, era um close somente dela beijando o cidadão no carnaval. E para você assistir o vídeo, você passava por 2 anúncios publicitários de duas grandes empresas. Olha o intuito lucrativo, né? Então, veja que a chamada era para trazer audiência, e quanto mais audiência, melhor para o patrocinador, e quanto mais clique, mais aquilo ali funciona para essa questão publicitária. Então, veja, tem autor que defende, não, o lugar é público, se ela quiser beijar assim, escandalosamente em local público, ela que vai beijar na casa dela, ou que num hotel, quer dizer, tem gente que pensa assim, no meio jurídico. Tem uma decisão, olha que interessante, só para vocês terem uma ideia, tem um caso muito famoso da Maitê Proença. Maitê Proença pousou para Playboy, né? Ela posou para Playboy, e um jornal daí, do Rio de Janeiro, reutilizou uma foto dela que tinha posado para Playboy. E perdeu no Tribunal de Justiça daí do Rio de Janeiro. E o desembargador do Rio de Janeiro disse assim que só as mulheres feias poderiam alegar a violação do direito de imagem, mas que as bonitas não. Se ela fosse uma mulher feia... Quer dizer, e ele disse isso, eu tenho esse acórdão, posso passar para vocês depois, e esse processo subiu até o STJ, e o STJ, no voto belíssimo da ministra Nancy Andrighi, ela reforma essa decisão do Tribunal de Justiça daí do Rio de Janeiro. Não é a questão de ser mulher bonita ou mulher feia, ela autorizou a imagem dela para a revista Playboy, e essa autorização é restritiva para aquele público que adquiriu aquele tipo de revista. Ela não quis que sua foto, sua imagem, fosse vista para uma audiência maior e fora daquele público seleto que era o público da revista Playboy da época. Então, até mesmo, isso pode gerar um constrangimento para ela, que poderia parecer que ela teria violado o contrato de direito, né, de imagem, de exclusividade com a Playboy. Poderá até parecer que ela teria autorizado essa empresa jornalística sensacionalista. Então veja que um desembargador, claro, com todo esse machismo, né, ele disse não
mulher bonita posso fotografar porque isso é um elogio. Então, ainda tem essa mentalidade no judiciário, não tenha dúvida. Né? Eu tô divulgando você, isso aqui. Veja, a violação da imagem não precisa estar necessariamente atrelado a uma violação à honra. Um direito autônomo. A professora Dilza Reis explica isso de maneira brilhante. Vamos lá. A doutora Cristiana é médica. Vamos imaginar que ela seja, sei lá, católica. E aí sai a sua imagem no outdoor de Santa Dulce, que é a santa aqui do Baiana e tal. Sua honra foi atingida, você é católica, e sua imagem foi usada desautorizadamente no outdoor das obras assistenciais de Irmã Dulce. Sua honra não foi atingida coisíssima alguma, mas sua imagem foi utilizada sem autorização. Então, o que a professora Nilza explica? Que eu não preciso provar uma ofensa à sua honra para provar a uma ofensa ao direito de imagem, que é possível que haja uma coisa sem que haja necessariamente a violação da outra. Um direito autônomo, que tem uma autonomia, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, e infelizmente as pessoas acham que também a fotografia, pelo simples fato de estar na internet, seria disponível. Isso é um grande erro, né? Eu fico brincando com meus alunos, eu digo assim, se você encontrar um carro estacionado na rua, você pode abrir esse carro e sair dirigindo por aí? Só porque está em local público? Claro que não. A mesma coisa, o fato de uma foto. Eu tenho uma foto que está no meu site. Né? Está lá no meu site. Quer dizer, a foto está no meu site, está no local público. Mas significa que, por estar em domínio público, uma pessoa pode utilizar essa fotografia com fim comercial? Não. O direito de imagem seria postar uma foto minha surfando. A questão da honra seria o que a gente estava discutindo no grupo das meninas, que eu prometi trazer para cá, que muitas vezes os fotógrafos postam a menina numa foto constrangedora, não porque ela quer, porque ela está surfando e em algumas manobras você realmente fica numa posição que, dependendo do ângulo do fotógrafo, vai pegar um ângulo constrangedor, e várias vezes, não foi uma vez, não foi duas, não foi com um fotógrafo, com dois, aconteceu assim, postar uma foto dessa no Instagram aberto, sem tarja, sem nada, e dizer viva o surf feminino, alguma coisa assim, debochando, e os comentários embaixo são horrorosos. Quer dizer, isso aí pode ser um processo, né, assim, maior do que só o uso da imagem, né? Não tenha dúvida. Talvez até na precificação do dano moral, porque o juiz, nesse caso, é possível que haja, né? Porque, veja, a imagem tem essa capacidade, né? Veja que você falou tudo, o surf é a mesma coisa. A pessoa está de maiô, está fazendo um movimento, uma posição lá do surf, uma manobra, e, poxa, então ela não quer essa sua imagem, porque essa informalidade do surf é para ela estar surfando, é quando ela está surfando só. Ela não quer que isso fique registrado em rede social, ela tem todo o direito de proibir isso. Perfeito. Né? E se a pessoa não respeita espontaneamente, cabe ao judiciário, porque eu digo, né, quanto mais processo tem, eu tive um professor na faculdade, um querido professor, chamado Calmon de Passos, que foi um grande processualista, ele dizia o seguinte, a quantidade de farmácias que existem num país, a quantidade que existe significa quanto mais esse país é doente. Né? Então, quanto mais farmácia, mais doença tem nesse país, porque é um índice para você aferir a saúde de um povo, é você contar quantas farmácias tem. A mesma coisa no direito, né? Nós somos um povo muito litigante. Existem milhares de ações, para tudo se processa. E veja que o Japão já tem uma cultura muito diferente da nossa, de se entrar com uma ação contra uma pessoa, lá tem que ser algo muito sério, tem que ser algo muito grave. Então, a própria proliferação de faculdade de direito é uma visão muito
demandista de entrar em processo judicial contra tudo. Então, isso demonstra que a gente não sabe conviver. A gente ainda não aprendeu a conviver respeitando o direito do outro. Porque, obviamente, se houvesse uma consciência ética nisso, o cara não ia fotografar a foto da surfista mulher fazendo uma manobra em que ela está numa posição, né, que aparece uma posição constrangedora. Isso todo mundo sabe o que seria uma posição constrangedora. Os caras aproveitam determinadas posições sensuais das meninas, pegam as fotos e postam, e ganham né? cliques, ganham seguidores. E ganham seguidores. Os caras se aproveitam sem a devida autorização da surfista, provavelmente, muitas vezes. Não tenha dúvida. Então, E vale até lembrar que, tipo, tem até essa questão que o Dr. Rodrigo falou, que não necessariamente precisa mostrar o rosto, né? Mas alguma parte do corpo que identifique aquela surfista, isso também tá identificando, né? Então tá infringindo também, tá indo contra o direito, né, dela. Às vezes até pela roupa, pela prancha, pelo jeito de surfar, pela maneira que prende o cabelo, você sabe quem é, se você conhece. Exato. E agora, indo para o lado de defender os fotógrafos, tem muitos fotógrafos conscientes, quando tem uma foto tipo essa, eles nem postam, os fotógrafos conscientes nem postam nas plataformas essas fotos que tem umas posições mais constrangedoras. Se a menina tiver interesse, ela compra direto com ele. E também tem o lado do fotógrafo, que eu vejo muita gente postando a foto tarjada, que aí essa pessoa tá quebrando o direito autoral do fotógrafo, que ela tá postando a foto tarjada sem comprar, sendo que o cara vive daquilo. Aí acha maneira, manobra, posta a foto com tarja. Já vi várias vezes, isso tá super errado também. Defendendo o outro lado também, que a gente tá aqui falando só dos direitos de imagem, mas tem o direito autoral do fotógrafo também. Eu queria aproveitar essa fala da Cris, doutor Rodrigo, que aí você já mata 2 coelhos numa cajadada só. Eu quero emendar com uma pergunta que é a seguinte: quais são as consequências legais para quem viola os direitos de imagem ou direitos autorais da fotografia? Por exemplo, o cara vai e compra o fotógrafo foi lá, fez a foto dele no mar, ele vai lá, compra a foto, né? Posta na rede social dele e posteriormente ele posta em alguma página ligada a surf, né, que não seja a página pessoal dele, né? Como é que configura isso, né? Esses direitos. Quando o cara compra a foto é dele, né? Ele comprou aquilo ali, propriedade dele, ou ainda assim é necessário, né? Mesmo que não seja para fins comerciais, né? Mesmo que seja para fins de surf mesmo, ainda assim é necessário, né? Esse direito de imagem, né? De direito autoral, na verdade. Essa expressão comprar não se adequa muito no direito de autor. A gente fala compra e venda, o do aula de direito civil, é mais para bens móveis ou para bens móveis tangíveis. Compra e venda no direito autoral, o termo técnico seria cessão dos direitos patrimoniais. Por exemplo, uma obra fotográfica ela cai em domínio público 70 anos depois de divulgada. Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer um livro sobre o surf na Bahia e no Rio de Janeiro e em Santos, nos anos 40, então vamos pesquisar tudo que saiu no Jornal à Tarde, no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão. Vamos pegar todas essas imagens. Se você é um pesquisador sobre surf, quer fazer um livro sobre o surf na década de 40, todas essas fotos já estão em domínio público. Todas já foram publicadas nesses jornais. Portanto, eu posso utilizar essas fotos no livro sem pagar direitos autorais a quem quer que seja, desde que você respeite o direito moral à autoria.
Bem que na época os jornais nem davam crédito a fotógrafo, só passaram a dar o crédito autoral, a autoria, depois de uma reivindicação dos... Antigamente só se dava o crédito ao repórter do texto, mas não ao repórter fotográfico. Então veja que foi uma luta isso. Eu já conversei com vários fotógrafos, empresas jornalísticas. Então a foto está em domínio público. Mas veja, respondendo à pergunta do Peterson, não é bem uma compra. Essa coisa de compra e venda é mais assim, quando eu compro uma impressão de uma foto. Hoje a gente não fala mais revelar a foto. Então, poxa, o cara foi para Disney, aí eu compro uma foto do Beach Park ou em Disney, na Disney impressa. Pronto. Eu sou o dono daquela impressão, mas não da obra intelectual. Mesma coisa, eu compro um livro de Peterson que ele escreveu sobre o surf. Este exemplar do livro que eu posso folhear, esse exemplar pertence a mim, porque eu comprei numa livraria. E se alguém pegar e tentar tomar de mim, isso pode ser roubo, pode ser furto, porque é o corpus mecânico, ou seja, é o suporte da obra em si, que é o texto literário. Então, eu não posso xerocar, não posso fotocopiar, só porque o livro é meu e fazer exemplares para várias pessoas. O fato de eu ser dono de um exemplar de um livro não me dar o direito de fotocopiar esse livro e transformá-lo em 30 cópias para dar para meus amigos. Não posso fazer isso. Por quê? Porque o fato de eu ser dono do suporte, o livro é o suporte físico da obra intelectual, né? A mesma coisa, quando eu falo assim, comprei a fotografia, não é bem comprou a fotografia. Agora, eu concordo que os fotógrafos também vivem numa informalidade muitas vezes. É preciso deixar as regras claras. Mas o artigo 4º da Lei de Direitos Autorais traz um princípio importantíssimo, que é o princípio da interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais. O que é que significa isso? Significa que a autorização se restringe àquela modalidade que nós actuamos, que nós contratamos. Então, por exemplo, você me contratou para fotografá-lo surfando numa competição. Então, faço 300 fotos suas e ele faço um pacote por um preço X. Pronto. É preciso que eu diga em quais modalidades você poderá usar isso. Tá? Então, se eu não disser, a interpretação é restritiva. Agora, se eu digo, olha, estou lhe vendendo aqui pelo valor X, você vai poder usar essas fotos em seu Instagram, você vai poder usar essas fotos, inclusive, com a marca do seu patrocinador. Então, aí já é uma cessão de direitos autorais. É possível Perfeito. que o autor deixe de ser titulado dos direitos patrimoniais. O que ele não pode deixar de ser titulado dos direitos morais, porque os direitos morais do autor são direitos inalienáveis e irrenunciáveis. Você não pode abrir mão dos direitos morais do autor, autoria. Então, por exemplo, se bem que na música popular brasileira, antigamente, o Noel Rosa dizia que havia os compositores, né? O cara não fazia música nenhuma e assinava como... Mas isso era permitido no Código Civil 16, você comprar a autoria de uma música. Isso era um absurdo, mas que entrou lá no Código Civil de 1916. Mas hoje não, hoje isso é proibido. Eu não posso ceder a autoria de uma foto, eu posso ceder os direitos patrimoniais dessa foto. Mas eu preciso dizer em qual modalidade. Então, por exemplo, se eu sou fotógrafo, eu faço fotos do seu restaurante para você colocar no cardápio isso. Você não pode colocar isso em outdoor, em outros lugares. Não. Daí a importância do advogado para estabelecer todas as modalidades possíveis que incluem a utilização dessa fotografia. Se não tiver contratualmente expresso isso no contrato, a interpretação é restritiva, indúbio pro autor, na dúvida, para o autor. A lei é uma lei de proteção da parte hipossuficiente, que geralmente é a parte autora. Então, é preciso que se diga a finalidade do contrato, as modalidades de uso, o tempo de uso. Você tem autorização para usar essas fotos, sei lá, por X tempo, por toda a sua vida, não é por um ano só, por 2 anos.
não lhe autoriza você usar essa música numa campanha publicitária por 1 ano. Você não pode passar nem um dia a mais por isso. Se quiser usar de novo, tem que pagar de novo. Então, tudo vai depender da interpretação contratual. Mas, Perfeito. entendeu? Essa é a resposta. E uma última perguntinha só. Aí, no caso, o fotógrafo que ele tá lá, tirou uma foto nossa, né? O cara tá lá surfando, ele tirou uma foto e postou no Instagram dele, né, na rede social dele lá, sem autorização do surfista. Mas postou porque conhece e tal, postou lá porque achou uma foto bonita, postou. Isso também também tá errado, tá certo? Veja bem, aí vai depender do caso concreto, né? Porque se ele fez isso de boa fé, porque ele conhece, sabe que você topa isso, que você concorda, se ele marca você, tudo vai depender do caso. Mas se você não conhece esse fotógrafo, ele fotografou e você não quer, o que eu recomendo é que você notifique essa pessoa e peça para essa pessoa tirar imediatamente. E caso essa pessoa não respeite o seu pedido, o certo é você fazer uma ata notarial. Todos sabem aqui o que é uma ata notarial. Sim. Você pode perfeitamente ir num cartório e a tabeliã vai lavrar uma ata notarial dizendo, olha, nesse link tal, eu encontro essa foto tal, aparece e ela vai constar tudo isso e esse documento tem uma fé pública. Muitas vezes, às vezes, a pessoa sabe que você entrou com o processo e tira isso do ar. E às vezes fica difícil na audiência você dizer, não, essa foto estava nessa página tal, sumiu. Não, prove, não prove, vai precisar de perícia, pode ser uma confusão danada. A partir do momento que você tem uma ata notarial, isso tem fé pública. Então, isso já é um documento probatório importante para violações de direito à imagem, direito autoral, no âmbito da internet. Então, quando é um jornal impresso, você guarda aquele jornal, você guarda aquela revista, não precisa fazer ata notarial, porque aquilo é uma prova. Quando é, um story, por exemplo, que só dura 24 horas, ou em rede social, já fiz muito isso, ata notarial, para provar que um político usou uma música indevidamente. Antes que ele vá lá e tire, eu faço essa ata para garantir a prova, porque eu aprendi desde cedo que direito é prova, o resto é enchimento. Boa. Bem que você falou que esse assunto aí dava para a gente ficar conversando durante uma semana, né? Porque é um assunto vasto, é um assunto bom, é gostoso de conversar sobre isso. Eu particularmente gosto. Eu sou designer gráfico, sou especialista em criação de marca, já trabalho com essa parte, né, de registro de marca há muito tempo também. E é um assunto que eu gosto de conversar, né? Mas eu queria já, né, agradecer ao senhor a você, né, já de uma forma mais íntima aqui, por ter compartilhado aí todo esse conhecimento conosco, né, tanto para a nossa bancada quanto para nossos ouvintes, né? De fato, suas informações foram extremamente úteis e esclarecedoras para todos nós. Mas antes da gente encerrar, a gente falou lá no início que você tem 2 livros, né, publicados. Eu particularmente queria saber se existe algum lugar que eu possa comprar, né, caso esteja disponível para compra. E com certeza a gente vai se encontrar aqui em Salvador e eu vou querer autografar esse livro aí, porque é um assunto que eu gosto muito e faço questão de ler. Seu artigo eu li, os 2 arquivos que ele me mandou, eu li do início ao final. Obrigado, Peterson. Olha, com 2 livros meus publicados na editora Lumen Juris, né, vocês também podem achar na Amazon Os Direitos Morais do Autor e Evolução da Gestão Coletiva de Direitos Autorais. São os 2 pela Lumen Juris, vocês podem encontrar no site da Amazon. Basta botar lá Rodrigo Moraes, Moraes com E, vocês encontram essas 2 obras. Tem um livro que eu coordenei, que eu gosto muito, fiz aqui pela editora da UFBA, que chama EduFBA. É um livro chamado Propriedade Intelectual no Cinema. É um livro delicioso que tem mais de 30 artigos sobre filmes que falam de direito autoral.
de propriedade intelectual como um todo, de marcas, de patentes, de direito de imagem. Então, eu escrevi, por exemplo, sobre 2 filmes, Rio Zona Norte e sobre Viva a Vida é uma Festa, que é um desenho animado lindo que ganhou o Oscar. Então, esses filmes trazem uma história sobre direito de autor, sobre violação de direito autoral. Então, o cinema ajuda muito, é uma maneira bacana de ensinar o direito. Então, são 30 professores que a gente trouxe do Brasil inteiro que escreveram sobre 30 filmes, sobre diversos temas. Então, você assiste o filme, lê o artigo e aprende o direito autoral e a propriedade intelectual através do cinema. Então, bom demais. Vocês encontram na Amazon também esse livro que se chama... Eu coordenei esse livro com o professor Antônio Carlos Morato, querido amigo, que é professor de Direito Autoral da Faculdade de Direito da USP. E tem muita gente boa nesse livro, muita gente boa que escreveu sobre diversos... Já vou na Amazon hoje para comprar esses livros. A gente vai marcar, que eu quero pessoalmente me encontrar para poder se autografar para mim, porque eu gosto muito desse assunto. Mas vamos para nosso quiz com as perguntas dos nossos ouvintes. Esse quiz são perguntas rápidas, com respostas rápidas, só para a gente poder responder os ouvintes do nosso podcast. E a primeira pergunta é do nosso amigo Léo Schutz, lá da Mambucaba, Paraty, Rio de Janeiro. Nas redes sociais, quando fazemos um Reels, por exemplo, com imagens baixadas do perfil de um surfista, artista, nós estamos infringindo alguma lei, configura, entre aspas, pirataria? Veja, se esse filme tem uma proteção autoral, é possível que haja, sim, uma violação de direitos autorais. Acho que o mínimo que tem que fazer é você, pelo menos, dar o crédito, né? Dizer que esse vídeo foi gravado. A gente não sabe se esse vídeo é um vídeo amador, se não é. Às vezes o autor, a gente não sabe quem é, né? Às vezes ficamos nessa dificuldade. Então, o melhor é você, pelo menos, acreditar de onde você tirou isso. Acho que isso mostra, no mínimo, uma boa-fé, né? Que você está indicando a fonte, né, da sua utilização, que você quis apenas ampliar o auditório, porque você quis apenas ampliar que aquele vídeo... Eu, por exemplo, vi uma mensagem muito bacana do Falcão, que é um parceiro de Lenine, falando sobre inteligência artificial. Eu fiz um print desse comentário que ele fez no Instagram e marquei ele e disse que era dele aquilo, né? Então, não pedi autorização para ele, mas eu fiz uma repostagem, não tem problema nenhum disso. Então, se eu tivesse feito o print, tirado o nome dele e mostrado para as pessoas como se aquela frase fosse minha, isso, inclusive, poderia ser um plágio, que é uma violação da mais grave do direito de autor. Perfeito, perfeito. Nossa amiga Kátia De Bianchi, lá de São Paulo, ela pergunta o seguinte: quais são os cuidados a observar envolvendo uso ou repostagem de vídeos ou foto fake por outras pessoas ou empresas? Acho que a pergunta é meio parecida, né? Acho que o cuidado principal é esse, é você dizer se, pelo menos, a fonte. Agora, mesmo assim, precisa ver isso, porque pode existir um conflito de interesses, né? Imagine, a depender de quem esteja repostando isso. Então, imagine que há um patrocinador X, é um concorrente da pessoa que vai repostar, o concorrente desse patrocinador, então haveria aí um aproveitamento parasitário, quer dizer, poxa, aquele patrocinador tem aquelas imagens, pagou por aquilo, aí vem uma concorrente vai utilizar essas mesmas imagens sem pagar nada. Isso é um aproveitamento parasitário que, obviamente, não deve ser permitido. Então, depende de quem reposta. Se tem uma finalidade lucrativa, se não tem. Você mostra a boa-fé, o princípio da boa-fé objetiva, é um princípio muito importante no direito civil. Se você demonstra em juízo que você não quis se aproveitar, você não quis espongar no outro, você estava apenas repostando para ampliar a audiência, indicando a fonte, mostrando de quem é o autor daquilo, aí é bem diferente a situação. Então, a análise do caso concreto é muito importante. Boa. Nossa amiga Cakes Fornazari, lá de São Paulo, ela pergunta o seguinte:
sempre que eu for utilizar uma imagem que eu adquiri, né, comprei, eu sou obrigada a dar os créditos ao fotógrafo? Como funciona essa questão, né? Ela comprou, o cara tirou a foto dela lá, ela comprou, mas ela postou no Instagram dela. Ela é obrigada a dar os créditos? A lei diz que sim. A lei diz que sim. O artigo 24, inciso 2, o artigo 108, tem um outro artigo lá do artigo 70, que também fala do direito moral à designação de autoria do fotógrafo. Eu acho que é bacana, eu acho que você divulga o trabalho do fotógrafo, né? Você está ajudando a trazer mais seguidores desse fotógrafo, você está valorizando, você está mostrando. Eu sempre valorizo, porque o autor, ele é uma célula embrionária de toda a indústria criativa. Por exemplo, eu acho um absurdo o anonimato dos autores no campo das emissoras de rádio, que na Bahia só uma rádio diz o nome do autor, que é a Rádio Educadora. Então a gente vê aí sucessos musicais, e por isso que na minha prova eu boto sempre um trecho de uma música famosa e pergunto quem é o autor, e todo mundo erra. Todo mundo acha que o autor é o intérprete, não é, né? Muitas vezes aqui na música nossa da Bahia tem autores negros, desconhecidos, que rádio não diz nome de autor. Então, eu acho bacana, sempre que eu posso, eu boto o crédito do fotógrafo. Agora mesmo, a professora Nilza Reis fez uma aula magna na faculdade, um amigo meu, fotógrafo, fotografou, me mandou as imagens e eu marquei ele, botei o nome dele e divulguei o trabalho dele. Então, eram fotos muito boas, então tive esse cuidado, não apenas de postar, mas de dizer, olha, ele é o autor. Isso, eu estou valorizando o trabalho dele. Acho que isso é bacana. E a última pergunta aqui, essa vem de fora, né? Vem lá do Equador. Nosso ouvinte, Miguelito, do Surf Trip 4x4. Ele pergunta assim: quanto o surfista pode reclamar seu direito sobre a foto, sendo ele fotografado, e pedir a foto sem pagar? Pedir, eu não entendo o que seria pedir a foto sem pagar. Quando ele, acho que ele quis dizer assim: quando um surfista é fotografado, né, e tipo, o cara tá lá no mar, ele fotografou, né, foi fotografado, e aí ele não pediu a foto, ele não pediu que fotografasse ele, e aí ele ainda assim pediu a foto sem pagar. Eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Eu não sei se... O que é que vocês entenderam aí, Bulhas, Cris? Eu entendi que, já que ele não autorizou, ele queria a foto para ele. Eu acho que é isso. Mas... eu entendi isso também. Com a foto digital, ele pode, eu acho que o fotógrafo também tem o direito de também não dar essa foto para ele, mas de apagar e deletar, entendeu? Eu acho isso. Eu acho que foi isso aí. Eu entendi mais ou menos isso também. A última pergunta aqui da Sandra Flauzino, mas essa pergunta ela já foi respondida ao longo deste episódio, ao longo de toda essa conversa. Ela fala sobre esse consentimento dos direitos da imagem que o fotógrafo tira e publica em rede social. Isso aí já respondeu aí, já está respondido. E é isso. Foi muito bom. Agradeço, né, em nome de todos os nossos ouvintes aí, da galera também da fotografia. Gratidão de verdade, doutor Rodrigo. Foi incrível esse episódio. Quem quiser me conhecer melhor um pouquinho, eu queria deixar aqui o meu Instagram, que é Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes Advogado. É o meu pessoal esse, né? Eu tenho um do escritório, que é Rodrigo Moraes Advocacia, mas o Rodrigo Moraes eu posto muita coisa, sempre estou postando. Agora mesmo, 2 de maio, a gente vai estar lançando um livro lá em São Paulo, da Associação Brasileira de Direito Autoral, são vários autores, então sempre estou postando novidades, congressos, seminários, comentários sobre direito de autor, sobre propriedade intelectual. Então quem gosta desse tema aí, segue a gente, Rodrigo Moraes Advogado. Moraes é com letra E. Já vou seguir daqui a pouco, e eu acredito que quem chegar até o final desse episódio, né, vai pegar seus contatos aí e com certeza seu e-mail vai bombar. Então já deixa seus contatos, seu e-mail aí, se puder deixar, porque
esse episódio aí vai dar nome à cabeça de muita gente. Bacana. Meu e-mail que eu uso é o rodrigo@rodrigomorais.com.br. É o nosso e-mail profissional e as pessoas podem nos encontrar. Eu agradeço muito, foi um papo super bacana. Viva o surf, viva o mar, viva a alegria de estar com as ondas e a gente aprende muito com o surf. A gente tem que saber entender a maré, entender a vida, entender o vento, para onde está a intuição. Por isso que eu acho linda essa música do PC Bernardes, um querido amigo, um grande publicitário assim, dos melhores do Brasil que a gente tem, e é um querido amigo, e fez essa música linda sobre o surf, que fala da intuição. Isso é uma lição para não só para o surfista, mas para todos nós, para todos os profissionais. A gente acreditar na onda antes da onda existir, esse é o grande barato, né? Eu só queria agradecer mesmo a disponibilidade, achei que foi muito bom, muito esclarecedor. Eu fiquei com várias curiosidades de outras coisas, mas eu não entrei muito fora do surf aqui, porque senão a gente ia passar a noite gravando, claro. Caramba, eu também gostei muito. Bacana, obrigado aí, Cristiano, obrigado, Thiago. E aí, tem meu contato, qualquer coisa aí. Eu fui assinante da Fluir, inclusive. Imagina, eu tive muita revista Fluir. Acabou agora. Olha aí, ó. Revista, né? Caramba, eu só tenho a agradecer pela aula, professor. É sensacional, assim, o conteúdo que a gente ouviu aqui hoje. Eu tô muito curioso para ver a repercussão desse episódio no meio da galera aí, quando eu soltar. Porque, assim, tem muita coisa que as pessoas não dão a mínima atenção. E eu falo por experiência própria, né? Minha esposa é advogada, então, assim, o advogado ele tem um papel fundamental em fazer um papel preventivo, assim, aquela parte de compliance para vários profissionais de audiovisual que os caras não dão a menor importância, né? E eles vão, depois que deu tudo errado, ele vai no advogado, né? É tipo o cara que tá no último dia de vida, ele foi procurar o médico, fala, ô filho, pô, no último dia de vida tu vem me procurar? Então é zero trabalho de prevenção e só procura o advogado quando tá no desespero, no caos, né? É uma pena. Espero que as pessoas comecem a enxergar o advogado num papel mais preventivo. A gente tem um costume aqui de, todo final de episódio, a gente finaliza ele com uma frase que é o nosso slogan, né? A gente se vê na água. Então, bacana. A gente se vê na água. A gente se vê na água. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Parabéns. Obrigada, parabéns aí pela aula. Valeu. Valeu. E te espero no mar, viu, doutor? Com certeza. Em dezembro estamos aí na quinta travessia aí. Mais uma travessia de Taparica, Salvador. Uma bênção de Evangelho, com certeza. Amém. Axé. Valeu. Um abraço. Tchau, galera. Valeu. Vencer o medo é o segredo pra encontrar a onda ideal. Poder surfar, se libertar, às vezes tem que ter uma manobra radical. Aproveitar o vento, domar o tempo do sobe e desce da maré. Ouvir a razão, respeitando a intuição, pra saber aonde o mar dá pé. Saber ficar calado e escutar a natureza, olhar todos os lados e estudar a correnteza, acreditar na força interior que vem do Senhor dos oceanos, pegar a prancha com amor e se entregar quando o mar tá te chamando. Pega a prancha pra